Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos dando abertura a mais uma edição do nosso programa Voz das Assembleias de Deus. Estamos direto aqui do Templo Central das Assembleias de Deus em Governador Valadares, igreja pastoreada pelo nosso presidente, pastor Salatiel Fidelis de Souza, lugar de bênção, lugar de onde o Senhor Jesus fez expandir o seu reino por meio das Assembleias de Deus na nossa cidade, atingindo quase que a totalidade dos bairros dessa cidade e também atingindo diversos municípios da nossa região eclesiástica, que envolve aí, né, dezenas e dezenas de municípios, mais de 240 templos, bênçãos de Deus na vida de milhares de pessoas que por meio da proclamação desta mensagem santa alcançaram de Jesus Cristo a salvação, a comunhão e a vida eterna. Nós nos alegramos em Deus, porque o resultado desta obra é fruto da ação do Espírito Santo no nosso meio. Homens não seriam capazes de fazê-la, visto que somente o Espírito de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A nós nos compete falarmos desse Evangelho e darmos testemunho de todo o esplendor que o Evangelho traz. Esplendor manifesto na novidade de vida, esplendor manifesto na transformação, na influência espiritual sobre o caráter das pessoas, sobre suas preferências, sobre suas práticas. Diante de vocês está alguém que há 25 anos atrás foi alcançado pelo poder do Evangelho e desde então tem caminhado nessa vida diária de transformação em transformação, pois a Escritura bem nos ensina, bem nos adverte que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ora, se entendemos que o dia perfeito será cumprido apenas lá na eternidade, então concluímos que a nossa caminhada, a vereda do justo, é uma vereda de constantes transformações, constante esplendor, para que nós vamos então brilhando mais e mais até sermos dia perfeito. Meus queridos, é nesta visão que nós estamos aqui trazendo essa palavra para você, porque você também é amado por Deus. Há da parte de Deus um projeto para a sua vida. Você pode também ser alcançado por essa transformação genuína e profunda, que muda o caráter do homem e reveste o seu interior. E nesta fé de que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, é que nós pregamos. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele salvou, salva e continuará salvando. Transformou, transforma e continuará transformando. O mesmo Jesus que alcançou o coração de seus discípulos, convidando-os para o exercício do ministério, é o Jesus que hoje levanta e ainda levantará líderes para o bom êxito de sua obra. O mesmo Jesus que estendeu as mãos para os pecadores caídos, é o Jesus que hoje continua estendendo as suas mãos e ainda estenderá até o grande dia da sua vinda. Então, nós não precisamos temer. Podemos caminhar com segurança, sabendo que a palavra de Deus não volta vazia e de que a palavra de Deus não passará. Jesus em sua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, o convite do Senhor Jesus para a salvação continua em pleno vigor. A mensagem do Evangelho continua a mesma e o Senhor Jesus continua intimando corações para que vivam uma nova vida na presença dEle, para que tenham uma nova experiência com Ele e para que essa experiência mude completamente a rotina, o destino, as práticas de todos aqueles que a receberem. Veja bem que a proposta do Evangelho é esta. A proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é ser meramente mais um conjunto de dogmas dessa ou daquela prática religiosa. A proposta do Evangelho não é ser apenas um código de rituais litúrgicos para que nós rotineiramente os repitamos nas nossas celebrações. Claro que não. O próprio Cristo diz que quando nós devemos
buscar a Deus, nós não devemos usar de vãs repetições, como fazem aqueles que não têm conhecimento de Deus, mas devemos agir com naturalidade, com espontaneidade, com a liberdade que um filho tem de dialogar com seu pai. É assim também a proposta do Espírito de Deus, que nós tenhamos tal liberdade para termos com Ele um relacionamento novo a cada dia, e não apenas uma figura ilustrativa de dogmas e tradições aprendidas nesta ou naquela religião. Não. Vida nova. Esta é a proposta genuína do Evangelho. Vida transformada. A Escritura diz nesse sentido, olha, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. Se alguém vivia numa vida caída, uma vida prostituída, uma vida miserável do ponto de vista das suas práticas sexuais, hoje ele abandonou tudo isso, porque agora sois nova criatura. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora eis que tudo se fez novo. Ah, queridos, quantas pessoas nesse mundo vivem uma vida rotineira de eterna repetição de maus comportamentos que deveriam ser abolidos na nossa vida, mas somente serão pelo poder do Evangelho, pela influência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelas tradições, não pelas culturas, porque o homem é o que é, em qualquer lugar do mundo, as suas práticas são más o tempo todo. Mas quando nós somos esclarecidos pela palavra, e aí está a ênfase da igreja, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido, porque só a palavra de Deus é poderosa para esclarecer o homem. A Bíblia diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E isso o Senhor faz por meio de sua palavra, porque em Salmo 119 está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esclarecer o caminho somente através desta lâmpada preciosa, a palavra de Deus. Palavra que vem sendo pregada aqui na nossa programação ao longo dos anos, e nós louvamos a Deus por isso, porque foi o Senhor que fez, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. No programa de hoje, nós temos ainda mais uma causa muito especial. Eu estou te dando a acolhida com esta mensagem inicial, exaltando o poder da palavra de Deus, mas eu quero também louvar a Deus, glorificar a Jesus, porque hoje, sábado, nós estamos caminhando já no dia 17 de outubro e amanhã, 18, segunda-feira, dia 19, estaremos honrando o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso pastor presidente. O pastor Salatiel completa 86 anos de idade. É uma data marcante na vida do nosso pastor e, obviamente, uma data marcante também na vida da igreja. O homem de Deus que está à frente desta obra ao longo de mais de 40 anos e cujo ministério alcança mais de 65 anos ou 64 anos, este homem estará completando mais um ano de vida e a igreja de Governador Valadares certamente vem honrar o nome de Jesus Cristo, porque foi o Senhor que fez isso, não é? Ali na sua idade inicial, cerca de 21 anos de idade, o pastor Salatiel, sendo chamado, obedeceu. E ao cumprir o ministério que Deus lhe deu, foi honrado pelo Senhor estando à frente dessa igreja. E foi honrado pelo Senhor também com longevidade, não é? O Senhor deu a ele longevidade, está com 86 anos e ainda encontra forças em si mesmo para estar à frente desta obra. E nós com ele, às vezes acertando, às vezes errando, mas sempre aprendendo. Então que Deus abençoe o nosso pastor, que ele continue sendo esta figura forte, firme, não é? Que a sua idade não abata a sua robustez e que do alto dos seus 86 anos ele possa olhar para os lados e contemplar a grande família que Deus lhe deu, e não apenas a família biológica, mas também a família espiritual. O grande número de fiéis que integram esta região eclesiástica, esse ministério assembleiano, em todas as nossas cidades, distritos, povoados e também em todos os bairros da nossa querida Governador Valadares. Pastor Salatiel, que Deus o abençoe. Que o Senhor Jesus esteja revestindo o Senhor de graça, que o Senhor esteja livre de todas as artimanhas do inimigo e que o Senhor possa caminhar para esta fase do seu ministério com a mesma galhardia que iniciou, na presença de Deus, obedecendo a Deus e estando coberto pelas mãos do Altíssimo Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos.
Amados, esta é a palavra de acolhida. Daqui a pouco nós iremos falar sobre as programações. E agora eu te convido para louvarmos a Deus. E quando nós cantamos, nós estaremos honrando o nome do Senhor Jesus, divulgando a palavra de Deus e oferecendo também a letra dessa canção para o nosso aniversariante do fim de semana, pastor Salatiel Fidelis de Souza. Ouviremos na voz de Vitorino Silva a canção Meu Tributo. Eu acredito, pastor, que se o senhor observar bem a letra dessa canção, o senhor vai ver que ela na verdade é uma oração que o senhor pode fazer agora em agradecimento a Deus por mais um ano de vida que o senhor recebe. Meu Tributo, Vitorino Silva, e a gente já volta. Vamos lá. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja glória, cantem. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, e se o aplauso, as ovações, parabéns eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja glória para sempre, amém. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for all the things He has done with His blood. Recei-me, with His power, resurrect-me. To God be the glory for the things He has done. Quero viver para ti,
tua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber do Calvário. Estamos de volta após esta linda canção, Meu Tributo, que fala de um coração agradecido, de um homem que reconhece em Deus a graciosidade e a misericórdia e que sabe que tudo que ele tem provém das mãos desse Deus maravilhoso. Como agradecer por tudo que fizeste a mim? Porque na verdade nós não somos merecedores da graça divina, mas somos alvo dela porque o Senhor nos ama e por nos amar Ele nos agracia e coloca no nosso coração esse desejo tão especial e tão raro nos dias atuais, o desejo de compartilhar desta graça. No mundo de tanto egoísmo, onde as pessoas querem tudo para si, o Senhor Jesus nos desafia a uma nova forma de pensar. E Ele diz em sua palavra, de graça recebeste, de graça dai. De modo que, na medida em que nós compartilhamos a graça de Deus, é aí que nós somos por ela fortalecidos e é aí que ela se consuma na nossa vida. A graça do Senhor é um elemento que quanto mais é dado, mais aumenta. Então não negue a graça de Deus. Você que serve a Cristo, fale desta graça, compartilhe, leve ao conhecimento de todos. Afinal de contas, nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados, e isso é algo muito precioso, gente. É algo muito especial, precisa ser comunicado mesmo. Do alto da minha caminhada de 25 anos com o meu Jesus, posso dizer para vocês hoje que a única verdadeira certeza que tenho é o desejo de que todos os demais estivessem tal como eu estou, caminhando na presença de Deus e sendo bênçãos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, ao comunicar essa bondade, nós precisamos falar dos eventos que vêm por aí, não é? E convidar os nossos irmãos e amigos a que participem conosco dessa bênção. Hoje é sábado, portanto, aí pelas Assembleias de Deus de Valadares como um todo, a obra de Deus caminha e caminha graciosamente, como por exemplo, ali na congregação que está na Rua do Espigão, Rua Maria Meireles de Almeida. O número do nosso templo lá é o número 1554, Rua Maria Meireles de Almeida. O ponto de referência é ali a caixa d'água do bairro Altinópolis, né? Chegando ali na caixa d'água, na parte mais elevada do bairro, é só perguntar onde é que está a Assembleia de Deus, está logo ali, na Rua Maria Meireles de Almeida. E a igreja se reúne sob o seguinte tema: Filho, tu me amas? Baseado em João capítulo 21 e versículo 25. O pastor daquela igreja, presbítero Davi Moreira Sobrinho, convida junto à igreja a que vocês estejam ali, queridos, para as festividades de jovens e adolescentes daquela igreja. Então, o grupo Rocha Eterna e o grupo Renascer, que vão se realizar nos dias 17 e 18, portanto, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, nossa igreja na Rua Maria Meireles de Almeida convida você para essa brilhante festa. O pastor Vander Luiz estará ali pregando a palavra hoje à noite. No domingo, nós teremos uma manhã de avivamento com o presbítero Wellington Márcio, lá de São Pedro de Açucena. E à noite de domingo, mais uma vez, o pastor Vander Luiz estará ali comunicando a palavra de Deus. Rua Maria Meireles de Almeida, número 1554, próximo à caixa d'água do bairro Altinópolis. Os grupos Rocha Eterna e o grupo Renascer terão uma alegria muito grande de olhar dentro do templo e encontrar você ali. Vá, Deus tem uma palavra abençoadora para a sua vida, e essa pergunta que não quer calar também atinge o seu coração. Filho, tu me amas? É a pergunta que o Senhor Jesus fez para o apóstolo São Pedro, nosso irmão, e que Pedro respondeu com muita qualidade, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Deus sabe a seu respeito, querido? Será que Ele tem também essa mesma convicção a seu respeito? Que você possa demonstrar isso, não apenas com palavras, mas com obras de justiça, declarando seu amor a Cristo e vivendo por esse amor. Continuando as nossas programações desse fim de semana, amanhã, a escola dominical em todos os cantos, em todos os templos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus te convida, te convoca para a escola mais marcante do mundo, sem dúvida nenhuma, a escola mais importante do mundo, o conteúdo mais relevante. A palavra de Deus será pregada com base no livro de Gênesis, para falar sobre nossas origens, o que a Bíblia diz,
e o que a ciência concorda, o livro de Gênesis, um mistério para aqueles que não têm a iluminação do Espírito Santo, mas um mistério plenamente revelado para todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Amanhã, nas nossas igrejas, da escola dominical, um tema profundo no livro de Gênesis e um tema muito importante. Você casal, você mulher, você homem de Deus, vá à igreja amanhã, porque amanhã nós iremos falar sobre a criação do homem, a criação da mulher. Tem uma palavra ali para os casais, tem uma palavra ali para os cônjuges, para uma vida familiar saudável e abençoada. E à noite, os grandes cultos assembleanos por todos os templos, cultos, festas gloriosas com a presença poderosa do Senhor Jesus, falando muito especialmente em nossa vida e tocando, curando, libertando, fazendo obras gloriosas que é o Espírito Santo que faz. Então amanhã você é convidado para estar conosco nos nossos templos, tanto pela manhã como à noite. Deus tem uma bênção para a nossa vida. Continuando com os nossos avisos, nós temos também na segunda-feira, aqui no Templo Central, esse altar estará repleto, esse templo com certeza estará tomado por pessoas que aqui virão para se alegrarem em Deus, junto ao nosso pastor. O pastor Salatiel completa mais um ano de vida e a noite de segunda-feira foi a noite instituída, marcada, separada, para que nós nos reunamos para, junto com eles, glorificar a Deus. Teremos aqui a Orquestra Sinfônica de nossa igreja, o coral Cantores de Sião, receberemos também o coral ali do Jardim IP, sob a regência do maestro Marden. É uma atividade pedagógica do maestro Marden, que está fundando um coral ali na nossa igreja, e a gente fica muito emocionado de ver o desenvolvimento das pessoas nesse coral. Então, será segunda-feira à noite. Teremos aqui uma série de outras atrações, a presença dos pastores do nosso campo, de representações das igrejas, e o pastor Salatiel estará aqui com certeza para, no meio de muita emoção, receber a oração da igreja e a proteção de Deus em sua vida. Segunda-feira à noite, aqui estaremos para esta brilhante reunião em que Deus será honrado pela vida do servo do Senhor que está à frente desta obra e completa 86 anos de idade. Não perca, venha, será uma bênção para a sua vida. Continuando, vem aí o Encontro de Corais, o 7º Encontro de Corais da Igreja Assembleia de Deus de Governador Valadares. A data é 31 de outubro e 1º de novembro. Está chegando aí, faltam 2 semanas só. E nós já temos presenças confirmadas de corais ali do Rio de Janeiro, corais de Belo Horizonte, corais aqui da nossa vizinha cidade de Mantena. Receberemos também os nossos corais, não é? Corais experientes, como o coral Cantores de Sião aqui da sede. Quem sabe nós teremos também uma participação do coral ali da nossa querida igreja que está no bairro IP, o coral que está em formação. É um coral bebê, mas por que não? Não é verdade? Todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Iremos trabalhar nesse sentido. E assim, queridos, o encontro de corais acontecerá e será uma bênção. Anote essas datas: 31 de outubro, 1º de novembro. Os corais cantarão a capela, cantarão acompanhados por instrumentos musicais, cantarão acompanhados pela Orquestra Sinfônica. Imperdível, imperdível 7º Encontro de Corais. 31 de outubro, 1º de novembro, aqui no Templo Central das Assembleias de Deus de Governador Valadares. Você não pode perder. E eu tenho ainda que te falar de um outro evento que é para a mesma data, não é? Mas será ali na regional do nosso bairro São Cristóvão. Esse evento, nós produzimos uma propaganda especial para te comunicar esse evento, propaganda que você passa a ver nesse momento. Acompanhe aí, vamos lá. Vem aí! Congresso de Jovens e Adolescentes Regional, nos dias 31 de outubro e dia 1º de novembro, às 18h30. 2 dias de muito louvor e adoração, com participação dos cantores Rogéria Blanc, Janete e Cassiano.
Banda Giovanni Sim e cantores regionais, pregando a palavra do Senhor, Pastor Elias, de São Sebastião do Maranhão, e Pastor Josias Ferreira, de Coroaci. Venha, participe e traga toda a sua família. Congresso de Jovens e Adolescentes Regional, com o tema Que Farei para Herdar a Vida Eterna. Sábado e domingo à noite será na Praça do Bairro São Cristóvão, próximo ao posto policial. E no domingo, a partir das 8 horas, manhã de avivamento, que será na subsede, que fica na Rua 2 e Rua Joaquim Ribeiro do Nascimento, número 37. Uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Presidente Salatiel Fidelis. Pastor Regional Wellington de Souza Quirino. Esperamos por você. Muito bem, e tendo visto essa propaganda, a gente volta para concluir aqui com o cartaz que noticia a festa do grupo Vasos de Bênçãos, que é o círculo de oração aqui do Templo Central. Nossas irmãs estarão louvando a Deus naqueles dias, e o Vasos de Bênção, que é uma das colunas da igreja, porque o círculo de oração é uma coluna na igreja do Senhor, ele receberá irmãs de toda a nossa região para uma festa, e o tema da festa é: E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, conforme está registrado em Mateus capítulo 25 e no versículo 6. Teremos cantores regionais, teremos pregadores, a irmã Lucilene Candeia, presbítero Ronilson, irmã Leila Candeia, irmã Mara Rúbia, teremos a participação da cantora Francisca Beatriz, e os pregadores serão a irmã Socorro, ali de Belo Horizonte, a irmã Silvia, nossa irmã, ela serve ao Senhor ali no estado do Paraná, e também no domingo o presbítero Ronivon aqui estará trazendo a palavra de Deus. Que maravilha! Vasos de Bênçãos, grande festividade do círculo de oração aqui do Templo Central. Data 13, 14 e 15 de novembro. Deus tem uma bênção para a sua vida. Esses são os nossos avisos para este fim de semana. Fique atento e não perca. Deus tem uma palavra para você. Agora, louvaremos ao Senhor com mais uma canção. E a canção que vai te levar a adorar a Deus agora é a canção Carpinteiro Pregador, na voz de Daniel e Samuel. Adore a Deus, a gente já volta. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece. O quê? Carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos.
O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Quem já ouviu ele falar aqui nessa noite, levanta a mão assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue. Pois bem, queridos, estamos de volta, depois desta linda canção que fala de Jesus Cristo, a sua manifestação, né? Da primeira fase de sua vida, quando ainda anônimo ali na Galileia crescia, e de repente, quando o seu ministério explode, se torna público e transforma toda a sua nação, as nações vizinhas e, finalmente, pelo agir do Espírito Santo, transformou o mundo inteiro. Esta obra é gloriosa, ela nos enche de esperança. É essa obra que nós anunciamos, uma obra que impacta o mundo, por que não dizer que impacta o universo? A morte e ressurreição de Cristo é o caminho para a restauração de todas as coisas a Deus, e o ser humano está nesse contexto, e a proposta de Deus para que o ser humano consiga encontrar esse caminho é encontrar Jesus, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, chegou o momento da palavra de Deus falar aos nossos corações. Eu pediria a você que agora pegasse um exemplar da sua Bíblia, né? Pegasse a sua Bíblia que está em sua casa e fosse folheando aí a palavra de Deus, encontrando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse livro, essa carta, ela se encontra no Novo Testamento, está ali bem depois dos Evangelhos, aí vem o livro de Atos, as cartas aos Romanos, né, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, ou seja, a carta a Timóteo está mais perto do final do cânon sagrado, está mais para o final da Bíblia do que para o seu princípio. Ache aí, por favor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e lá você irá encontrar no capítulo 3, os versículos 13 e 14, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 e 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor, dita por intermédio, ou escrita por intermédio do apóstolo Paulo, e enviada primeiro a Timóteo, mas também para todos nós que recebemos esta palavra como palavra de Deus para a nossa vida. E é uma palavra muito direta. Ela começa no versículo 14 com uma expressão forte. Eu acabei lendo o 14 e o 15, porque eu percebi que na hora que lancei os olhos sobre o texto, que essa expressão do versículo 14 é uma expressão muito forte. Tu, porém, ou seja, é uma expressão que fala diretamente com o leitor, diretamente conosco. E nesse momento que eu te anuncio essa palavra, ela está falando diretamente com você. Tu, não é? É um pronome, é um vocativo direto, fala conosco, não é? Fala diretamente com a gente. A palavra de Deus está dizendo, você, porém, ou seja, está falando diretamente conosco, permanece naquilo que aprendeu, daquilo que você foi instruído e que você sabe de quem você ouviu. É isso que está escrito aqui no versículo 14. O versículo 13, que eu anunciei, porém não li, ele diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando
e sendo enganados. Aí vem o 14. Tu, porém, essa expressão é riquíssima, gente, porque ela faz um contraponto, ela faz um contraste. Paulo está dizendo, olha, os maus, os enganadores, os mentirosos, os canalhas, os hipócritas, os falsos cristãos, eles irão de mal a pior, mas você não. Tu, porém, aqui, indica que nós precisamos fazer uma escolha diferente, para irmos para um outro caminho, que não o caminho dos maus. Porque a Bíblia diz que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E por isso, diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à mesa, à roda, com aqueles que escarnecem da vontade de Deus. Amados, aqui um claro contraponto, um contraste. Nós, como servos de Deus, precisamos fazer uma contracultura. A cultura do mundo é o pecado, a cultura da igreja é a santidade. A cultura do mundo é o egoísmo, a cultura da igreja tem que ser o altruísmo. A cultura do mundo é a ausência de misericórdia, a cultura da igreja tem que ser a prática da misericórdia. A cultura do mundo é o ódio, a cultura da igreja tem que ser o amor. A cultura do mundo é o preconceito, a cultura da igreja tem que ser a tolerância, o acolhimento, o braço lançado sobre o ombro daquele que, embora faça coisas que a palavra de Deus condena, ele também é objeto do amor de Deus e nós precisamos comunicar a ele esse amor, para que possamos finalmente dizer a ele, você, porém, faça a diferença. Os homens maus irão continuar pecando. Tu, porém, escreve Paulo, permanece naquilo que aprendeste e de que foi inteirado. Então é um texto lindo, profundo. Paulo escreveu essa carta muito perto de sua morte, pertinho do seu martírio. Já estava preso em Roma e ali de suas prisões ele escreveu cartas aos seus obreiros espalhados por toda aquela região da Ásia Menor, e um deles era Timóteo, que pastoreou a igreja em Éfeso, não é? E Paulo então escreve essa carta dirigindo ao seu obreiro para admoestá-lo, para aconselhá-lo, para orientá-lo. Paulo não sabia, ele nem pensava que naquele momento ele estava sob uma iluminação direta do Espírito Santo, para que esta palavra atravessasse séculos, atravessasse milênios e chegasse à minha mão hoje e chegasse aos seus ouvidos agora. Quando eu olho para essas letras e imagino que o original dessas letras foi escrito pelas mãos do homem de Deus e sob a inspiração direta do Espírito Santo, então eu vejo ainda mais ressaltado o valor e a ênfase que eu preciso dar a um texto como esse. É o velho profeta de Deus, é o velho apóstolo do Senhor, é o velho evangelista Paulo, que está aconselhando a um jovem pastor e aconselhando a mim e a você que nós precisamos fazer a diferença num tempo de trevas terríveis, como também foi o tempo em que Paulo foi inspirado a escrever esta carta. A preocupação principal do servo de Deus é, portanto, o que vai acontecer com o Evangelho após a minha partida? Como vai ficar a igreja após eu ser retirado desta tecla, ou desta percepção, ou deste plano material? Meus queridos, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que o primeiro versículo, ou o versículo que nós lemos, faz alusão diretamente ao tempo do fim. Não faz alusão ao tempo que Paulo viveu, mas Paulo profetiza. Paulo orienta no sentido de que as coisas iriam acontecer em um tempo determinado, e ele chama esse tempo de os últimos dias. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 1, Paulo usa essa expressão, abrindo esse contexto para falar com Timóteo. Ele escreve, olha Timóteo, saiba porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos terríveis virão. Quando? Nos últimos dias, diz Paulo. Eis aí, queridos, uma das maiores evidências da revelação de Deus. Paulo escrevia a Timóteo. Em sua mente ele estava escrevendo a Timóteo, mas na orientação do Espírito Santo, ele falava de um tempo que viria muito depois de Timóteo, o tempo que nós estamos vivendo. Então ele faz alusão aos últimos dias. Saiba, porém, Timóteo, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos
terríveis. E Paulo então passa a descrever esse tempo. Gente, eu vou tomar seu tempo e quero a sua atenção. Paulo cita 19 características da humanidade no tempo do fim. Eis aqui uma dica clara de como identificar o tempo do fim. Fácil. Nós identificamos o tempo do fim pelas características que o apóstolo Paulo descreveu nesse texto. Ele está falando de um tempo. Qual tempo? Ele mesmo diz, o tempo do fim. E aí ele passa a descrever, a partir do versículo 2, como será a humanidade do tempo do fim. Agora anote aí, 19 itens que eu vou te falar agora. 19 características da humanidade do tempo do fim. Vamos lá. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e finalmente, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 19 itens, 19 características terríveis que apontam a humanidade do tempo do fim. Queridos, o que eu estou descrevendo aqui agora é essa humanidade na qual nós estamos vivendo. Esse é o tempo do fim. Esse é o tempo terrível. Esse é o tempo característico de todo esse conjunto de procedimentos e comportamento humano. Ou basta olhar para as guerras mundo afora, basta olharmos para o que o Estado Islâmico tem feito com os cristãos e com aqueles que eles entendem que são contra a sua ideologia. As pessoas estão sendo decapitadas, as pessoas estão sendo queimadas vivas, estão sendo presas em gaiolas e mergulhadas em piscinas para morrerem afogadas, as pessoas estão sendo esfoladas, as pessoas estão sendo tratadas como animais para o abate. Tudo isso fruto de uma loucura chamada religiosidade levada ao extremo. É o tempo do fim, tempo de loucura, tempo que nós nunca imaginávamos ver, mas estamos vendo agora. Homens soberbos, gananciosos, avarentos. Olha para o nosso Brasil, olha o retrato político que nós estamos vivendo. Nós não cansamos de nos escandalizar com as notícias que vemos na imprensa a cada dia, do desvio de milhões, de bilhões, dinheiro que serviria para tanta coisa boa, para tanta coisa necessária, para uma educação de qualidade, para uma vida melhor para o povo, mas está indo para as contas na Suíça, está indo para as contas de campanha, está indo para os projetos pessoais de dominação em toda a nossa América do Sul. Ah, queridos, o tempo do fim são tempos trabalhosos, mas não apenas na visão macro, olhando para as questões pessoais também, nós vemos a mesma coisa. Homens sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, que não têm disponibilidade para perdoar, que não querem fazer conserto, são irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que texto forte, gente! Olha para as baladas por aí afora, olha para as festas, para os Rock in Rios da vida, para os grandes eventos culturais, onde cultura mesmo pouco se fala. As pessoas estão se entregando a uma vida repulsiva, a uma sexualidade pervertida, ao consumo e uso de drogas. Uma desgraça se abate sobre essa sociedade que Paulo designou como chamando tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo, mas aí nós voltamos para o texto lido. E ao falar sobre tudo isso desse tempo, Paulo faz então o contraponto para o povo de Deus, dizendo: mas vocês não, vocês porém permaneçam naquilo que aprenderam, vocês porém permaneçam naquilo que foram inteirados, sabendo de quem os tem aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Este é o ponto. Aqui há duas afirmações do apóstolo que eu quero colocar para o seu coração na segunda parte desta mensagem. Esta mensagem foi organizada em dois blocos muito claramente. O primeiro bloco, que estamos terminando agora,
fizemos a exposição textual e fizemos o encaixe do contexto. Esse é o contexto que Paulo chama de tempo do fim. Agora, no próximo bloco de encerramento da mensagem, nós iremos falar sobre 2 colunas que aqui estão, em que Paulo apresenta a Timóteo dizendo: permanece naquilo que aprendeste, sabendo do que tens aprendido. E na segunda coluna e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Agora, nós iremos louvar a Deus com a canção Vendavais, na voz da cantora Shirley Carvalhais. E daqui a pouco eu volto para concluir essa mensagem, aplicando no seu coração 2 colunas fundamentais para o sucesso da nossa vida espiritual. Vamos lá e a gente já volta. Vamos lá. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado com trocais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que é tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado com trocais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Voltamos para fazer a conclusão da nossa mensagem após essa linda canção Vendavais. Você entendeu a ideia dessa canção ser colocada agora nessa mensagem? É como a palmeira, o vendaval vem, ela, né? Mas depois ela volta e permanece na posição em que ela estava. É sobre isso que nós estamos falando agora. Diante desse vendaval de trevas que esse mundo apresenta, diante desse cenário horroroso do tempo do fim que eu já descrevi na primeira parte da mensagem, Paulo está dizendo aos servos de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esta é a palavra que eu quero que você guarde no coração. Sabendo de quem o tens aprendido. Essa é a primeira coluna. A segunda coluna eu vou ler para você agora. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esta é a segunda coluna. A primeira coluna refere-se à origem, à fonte que nós devemos preservar. E a segunda coluna fala sobre o conteúdo,
a água que jorra dessa fonte. Guarde isso no coração. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É óbvio, queridos, que Paulo aqui não está falando de si mesmo. Paulo não está dizendo, olha Timóteo, fui eu que te ensinei, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe que eu sou uma fonte segura. Não. Paulo fala aqui da orientação que o próprio Espírito Santo nos dá, porque segundo a promessa de Jesus, quando o Espírito Santo viesse, ele nos conduziria ao conhecimento de toda a verdade. Então Paulo está dizendo a Timóteo, olha, a mesma lição que você recebeu, eu também recebi, a mesma fonte da qual você se alimentou, eu também me alimentei. Permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe quem foi que te ensinou. Ah, queridos, que coisa linda, quando nós não somos influenciados por tendências, quando nós não somos levados por eventos ou por ventos doutrinários, quando nós não orientamos a nossa vida espiritual baseado naquilo que fulano ou beltrano falou, mas somos instruídos pelo Espírito de Deus que nos revela o profundo segredo, a mensagem profunda que está em sua palavra, esta fonte gloriosa de vida, essa fonte gloriosa de paz. Paulo está dizendo, Timóteo, você não leu na cartilha de ninguém, você aprendeu do Espírito Santo, então permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe qual é a origem disso. Queridos, nós como crentes precisamos estar o tempo todo permanecendo na posição que o Espírito de Deus nos tem colocado. Não se dê a modismos, não se dê a invencionices, não se dê a práticas que vão de encontro à palavra e que ferem princípios da palavra de Deus. Hoje está difícil até ter título de cristão, porque são escândalos para todo lado. Olha o que nós estamos encontrando hoje dentro de igrejas e até sobre púlpitos. O que nós estamos encontrando na vida de grandes líderes religiosos, locais, estaduais, nacionais. Estamos encontrando essas 19 características que Paulo refletiu aqui como o tempo do fim, onde deveríamos encontrar santidade, onde deveríamos encontrar vida regrada, onde deveríamos encontrar simplicidade, nós estamos encontrando homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, homens sem afeto natural, homens irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que coisa horrorosa encontrar isso na humanidade, mas que coisa ainda mais terrível encontrarmos isso dentro da casa de Deus e ainda pior, sob altares, dizendo-se chamados por Deus, mas praticando tudo aquilo que a Bíblia repugna, praticando tudo aquilo que a Bíblia detesta, que a Bíblia condena, praticando o comércio com a coisa sagrada, enriquecendo-se, construindo verdadeiras fortunas, construindo verdadeiras potências, usando a simples fé dos pequenos e explorando a crendice popular. Não, senhores, Paulo diz, não inventa nada, Timóteo, não inova não, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo que quem te instruiu foi o Espírito Santo. Meu irmão, não se deixe levar por aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela com uma vida miserável que levam. Não, senhores, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que a palavra de Deus te comunica. Eu não sou retrógrado nem conservador ao extremo, irmãos, mas eu sou biblicista e estou aqui não falando em meu nome, estou falando em nome de uma igreja e em nome de Jesus. E em nome dessa igreja biblicista, essa igreja que observa a Escritura como padrão de moralidade para uma vida santa, essa igreja que tem a Escritura como parâmetro para os seus cultos, como parâmetro para tudo aquilo que os pastores fazem, como parâmetro para tudo aquilo que eles ensinam. É esta palavra, permanece naquilo que aprendeste. Isso fala sobre constância, fala sobre uma vida constante, e a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que a sua obra, o seu trabalho, não é vão no Senhor. Deus quer um povo constante, Deus quer um povo atuante, Deus quer um povo que não fique oscilando entre dois pensamentos. Deus não quer um povo com um olho em Canaã e outro olho no Egito.
Deus não quer um povo vacilante pelo deserto dessa vida, não. Ele quer um povo Josué, Ele quer um povo Caleb, Ele quer um povo que tenha convicções, que permanecem na vocação. Josué tinha uma vocação no Egito e ele transportou essa vocação pelo deserto e entrou com ela na terra prometida, permanecendo naquilo que aprendeu. E Deus convoca todos nós para que assim também o façamos. Paulo mostra um cenário terrível do mundo, mas aponta para a igreja e diz: mas tu não será assim, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. E aí, queridos, essa coluna que nós podemos chamar de permanência, de constância ou de fonte, ele diz: você sabe qual é a sua fonte? A sua fonte é o Espírito do Senhor, que revela a palavra de Deus para os nossos corações. E aí, no segundo ponto, ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Se no primeiro versículo ele falou da fonte, no segundo versículo ele está falando do conteúdo dessa fonte, o que esta fonte emana, o que flui desta fonte. E o que flui da fonte chamada Espírito Santo é a água viva, a palavra de Deus. Essa é a referência que Paulo aponta para Timóteo, e esta é a referência que eu aponto para você nesta tarde de sábado, querendo dizer-te que da fonte Espírito Santo jorra uma palavra viva, uma palavra transformadora, uma palavra poderosa. Você pode ter uma vida religiosa muito profícua, mas só terá vida espiritual se a sua vida estiver firmada na palavra de Deus. Luz para os seus pés, lâmpada para o teu caminho, ou lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, é a palavra de Deus. Paulo então está falando do Espírito Santo como uma fonte e da palavra de Deus como a água que jorra desta fonte, duas colunas fundamentais para o sustentáculo da vida espiritual. Primeira, sede cheios do Espírito Santo, e a segunda, sejam alimentados pela palavra de Deus. O segredo do sucesso de Timóteo estaria em permanecer nisto, permanecer tendo o Espírito Santo como a sua única fonte doutrinária, reveladora da palavra. E a segunda coluna de seu sucesso seria ter a palavra de Deus como a única água que sacia a sua sede do saber de Deus. Queridos irmãos, quando nós já estamos conduzindo a nossa programação para o final, nós aqui estamos falando de algo terrível. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Todas as descrições, todas as 19 características apontadas por Paulo a respeito do tempo do fim, nós as encontramos hoje na sociedade, nas religiões e sobre os altares. Mas Paulo continua reverberando e o Espírito de Deus por meio dele em sua palavra dizendo: mas tu, servo de Deus, mas tu que almejas o céu, mas tu que desejas ter comunhão com Cristo, não, permanece naquilo que aprendeste, permanece naquilo que foste ensinado, sabendo que o Espírito de Deus é a fonte da qual vem esse saber para o seu coração, primeira coluna, e sabendo que este saber que jorra do Espírito Santo é a palavra de Deus, as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Salvação, queridos, só pela fé que há em Cristo Jesus. E salvação é resultado da anunciação da palavra de Deus, este líquido precioso que jorra da fonte, chamado Espírito Santo, esse Espírito que nos revela, que nos instrui e que nos encaminha a toda a verdade. Que você possa nessa tarde receber a palavra de Deus em sua vida, que você possa nessa tarde ter o Espírito Santo como a sua fonte preciosa, onde a palavra de Deus flui para lavar a nossa vida, os nossos pecados, para influenciar-nos por dentro e por fora, mudando o nosso caráter, transformando o nosso ser naquilo que Deus espera que sejamos, para que nós então encontremos a salvação verdadeira por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo aplique no seu coração esta palavra. Eu te espero, você aí da região da Niterói, lá no IP, a Rua Carvalho 121, ou ali na Rua Esmeraldas, no bairro São Raimundo, ou na Avenida Caparaó, no bairro Vila Parque Bituruna, ou em qualquer uma de nossas congregações. Te espero aqui no Templo Central, domingo pela manhã, domingo à noite, na segunda-feira, aniversário do nosso pastor. Eu estou lhe dizendo que Deus tem um encontro marcado com você. Esta fonte Espírito Santo está conosco
e as águas vivas da palavra de Deus continuam jorrando para os nossos corações. Venha estar conosco. Deus aplicará esta palavra na sua vida. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores, no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo sábado, se Deus quiser. A gente se vê lá.